Você costuma dar uns berros assim, ficar bravo ou brava quando você precisa se fazer ouvir? Ou ao contrário, você fica engolindo, engolindo e acaba sempre deixando passar? Talvez você precise melhorar a sua assertividade. Hoje a gente vai falar sobre essa característica de comunicação chamada assertividade, que vem sendo falada assim de uma maneira muito errada por aí, né? Tem gente que usa a expressão como se fosse sinônimo de acertar. Ah, ele é uma pessoa muito assertiva, como se ele acerta muito. Mas não é isso que significa assertividade. É um estilo de comunicação muito importante para as nossas interações. Sobre isso que a gente vai falar. Claro, assim que você deixar aí o seu like no vídeo, se esse tema te interessar, é importante você deixar o seu like para a gente entender que é um tema que interessa, que vale a pena a gente falar sobre ele. E claro, não se esquecer de se inscrever aí no canal e clicar nos alertas. O tema da assertividade, ele é importante porque ele tem a ver com a virtude. A virtude aristotélica. Sabe a ideia de virtude dos gregos? Era assim, você não ir nem para um extremo nem para o outro. Né, como a coragem é uma virtude, que fica no meio termo entre a covardia, o sujeito que, né, foge de tudo, e a irresponsabilidade, né, que o sujeito não tem medo de nada e vai e acaba se ferrando, colocando pessoas em risco. Coragem é a virtude que está no meio termo entre esses dois extremos. Assertividade passa um pouco por aí. O tema me foi despertado pela leitura desse livro aqui que acaba de ser lançado pela Paidós, Ser Humano, Manual do Usuário, do André Rabelo. Vocês conhecem o André Rabelo provavelmente, ele é do canal Minutos Psíquicos, um canal muito interessante aqui do YouTube, com mais de 1 milhão de inscritos, que traz dicas sobre o ser humano, sobre como a gente funciona, o que a gente deseja, como é que a gente pensa, enfim, como que funciona a nossa memória, e etc, etc. Em vídeos curtos e vídeos bem ilustrados, muito didáticos, e ele lançou agora pela Paidós o Ser Humano, Manual do Usuário, que ele fala várias dicas muito interessantes. É um manual mesmo, como se fosse um manual, ele tem ali um conjunto de vários temas que ele já passou pelo canal dele, né, sobre vínculo, controle, compreensão, mentira, moralidade, nossa capacidade de atenção, percepção, enfim. Muitas das coisas que compõem a nossa vida emocional, a nossa vida mental, a nossa vida psicológica como um todo estão aqui muito explicadas de uma maneira muito didática, muito simples. E um dos temas que ele trata é a assertividade, que eu achei legal o gancho aqui para a gente falar desse tipo de comunicação. Ela é o meio termo, ela é a virtude que está entre os polos da passividade e da agressividade. Não sei se você já passou por situações assim, em que tem alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você não gosta, você não queria fazer, ou você não queria que tivesse acontecendo, você queria que mudasse, etc. Mas você não se sente confortável para falar, você acha que não vão entender, ou você não tem coragem para falar, você está ansioso ou desconfortável, e aí você acaba deixando. Passa o negócio, você vai embora e aí fica com aquele incômodo, fica com aquela sensação ruim. E pior, quando é uma coisa repetitiva, né? Então, por exemplo, tem uma postura de alguém no seu trabalho que você não gosta, você não se sente à vontade para falar e todo dia você tem que ficar lidando com aquilo. Esse é o polo da passividade. Porque você se sente mal, você sofre, você acaba tendo consequências negativas para a sua própria saúde, né? Você emocionalmente não fica bem, você não se sente legal, você acaba que é prejudicado no dia a dia por conta dessa situação e não faz nada para mudar porque não se sente à vontade, acha que vai dar problema e etc. E acaba nem expressando, a pessoa nem sabe muitas vezes que está sendo inconveniente, que está te incomodando. Isso é ruim, obviamente, porque acaba te prejudicando. No polo oposto está a agressividade. É a pessoa que interage já desde logo de uma maneira hostil. Então a pessoa faz alguma coisa que ela não gosta ou tem uma postura que ela acha que é desagradável, que precisa mudar, a pessoa já vai para a briga, né? Como dizem, já vai com 2 pedras na mão e na primeira interação já é uma interação agressiva, uma interação desagradável, uma interação hostil que gera na outra pessoa, claro, uma reação também hostil.
né? Então o sujeito nem sabe que estava te incomodando. De repente ele já começa a ser agredido. A primeira reação muitas vezes vai ser agredir de volta, vai ser se defender, falar não, nada a ver, isso aqui tá errado e etc e tal. Então partir de cara para briga acaba sendo prejudicial. Por quê? Você até consegue colocar para fora, né? Você até exprime aquilo que está te incomodando, aquilo que é ruim, mas nem sempre funciona para mudar aquela situação, porque a pessoa agredida, ou que se sente agredida, pelo menos, pode se fechar ali, pode querer rebater e etc. E a situação não vai mudar, enfim, então ela pode ser pouco efetiva e também gera um desgaste, gera um preço emocional que não é pequeno, porque a gente se envolver em briga também acaba nos desgastando. O pior é quando a gente fica oscilando entre esses dois polos, né? A gente não fala nada, não fala nada, não fala nada, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, de repente explode, briga. Ah, mas você fez isso a vida inteira e tal. Mas eu nem sabia que isso te incomodava. Você nunca falou, e aí a primeira vez que vem falar já vem brigando. Nesse tipo de comportamento, a gente tem o pior dos dois mundos. Porque a gente vai engolindo, vai passando mal, vai se sentindo mal, etc., na passividade, e de repente explode, e aí gera um mal-estar e nem sempre muda a situação. A assertividade, então, é justamente a capacidade de você ficar nesse meio termo, ou seja, você exprimir claramente aquilo que você está sentindo, aquilo que você gostaria que acontecesse, o que você gostaria que não acontecesse, de maneira honesta, de maneira aberta, né, e clara, assim, que possa ser compreendida pelos outros, e aberta para o diálogo. Não é já dizendo eu sei, você não sabe, eu estou certo, você está errado, e nem pedindo desculpa, do tipo assim, ah, provavelmente você está certo e eu estou errado, mas eu queria falar. Não, é dizendo, olha, eu me sinto assim, eu acho isso, eu acredito dessa maneira, e então isso não está me fazendo bem, ou isso está me incomodando, ou isso está sendo prejudicial, no meu ponto de vista, está sendo prejudicial para o grupo e etc. Colocar isso de uma maneira assertiva é colocar de forma clara e dizer, bom, estou dizendo aqui, estou abrindo o meu coração, estou colocando a situação às claras, gostaria de ouvir vocês e gostaria de ouvir você, eu gostaria de ter esse outro ponto de vista para a gente conseguir chegar num ponto interessante aí que pare de me agredir, que pare de me fazer mal, mas que também não te incomode, enfim, colocar a situação de maneira clara. O André Rabelo coloca aqui no livro algumas situações que dificultam a gente ser assertivo, né? Por exemplo, quando a pessoa é muito ansiosa, ou quando a pessoa pode ter até mesmo uma ansiedade social, um transtorno de ansiedade social, que aí ela tem um medo patológico de ser criticada, de ser exposta, etc. Então ela trava, ela não quer falar nada, mas às vezes pode nem chegar ao ponto de a pessoa ter um transtorno, né, de ansiedade social, mas simplesmente por ser mais tímida, ou por ser mais ansiosa, ou por ser mais insegura, ela acaba não se sentindo à vontade, não se sentindo capaz de expressar de maneira adequada aquilo que ela gostaria. Então aí, na verdade, você tem que, em paralelo, né, ter essa noção do que é uma comunicação assertiva, mas tratar a sua ansiedade também, né, diminuir a sua ansiedade, abordar um pouco o porquê dessa timidez, qual é essa preocupação tão grande com o que os outros vão falar e etc, né, o que os outros vão pensar. Esse é um dos fatores que prejudica a nossa assertividade. Outra coisa é a própria irritabilidade. Né? Se você às vezes está numa fase muito irritada, muito sem paciência, que a gente já falou aqui, pode ser até um dos sintomas da depressão, né? A pessoa está muito irritada, muito impaciente, tudo é ruim, tudo tira a paciência dela. Isso também vai dificultar você ser assertivo, né? Porque você já pode partir direto para uma comunicação agressiva. O que é mais interessante ainda é que o André coloca que não é o gabarito. A assertividade, embora seja uma virtude, não é o gabarito que sempre tem que ser feito dessa maneira. Né? Uma moça que está sendo importunada numa festa e diz assim, ó, por favor, eu não tô afim hoje de namorar, e o sujeito continua, ela tem não só o direito, como até o dever de ser mais agressiva, mais enfática, e dizer, escuta, sai daqui, e eventualmente até dar uma ajoelhada lá, porque ela não quer papo com aquele sujeito. Né? Então, às vezes, você tem que ser mais agressivo, dependendo, obviamente, do contexto. Não é também que a gente vai propor ou defender a agressividade sempre como maneira de se defender, mas né, você diz, não, eu não quero, né, não estou afim, etc. O sujeito é inconveniente, ele insiste,
pronto, você pode eventualmente ter que partir por uma comunicação mais agressiva. Estou dando um exemplo extremo, que é o que o André coloca no livro, mas você consegue imaginar outras situações que você já falou, já se exprimiu e etc. A pessoa não entende, a pessoa ou não quer entender, você fala, escuta, não dá mais. Né? Você dá uma erguida na voz, eventualmente você tem que ser mais enfático mesmo. E claro, tem situações em que é melhor ficar passivo, porque, por exemplo, naquele momento não é a hora, não é o lugar, não é o contexto adequado. Você vai falar, vai estragar a festa da pessoa, vai estragar o momento dela, ou você vai se colocar em risco se você se meter naquela briga e etc. Eventualmente, a passividade pode também ser um caminho, sempre dependendo do contexto. Mas, de forma geral, a comunicação assertiva é a mais virtuosa, até no sentido aristotélico do termo, de ser um meio do caminho entre dois extremos que acabam sendo prejudiciais em boa parte das vezes. Você consegue ser assertivo? Tem essa clareza e essa capacidade de se comunicar? Isso é um treino, viu? A gente tem que trazer para a consciência e treinar isso. Coloca aqui nos comentários se você consegue fazer isso, ou se não, você explode já de cara, ou se você fica só engolindo sapo. Conta para mim e fica aqui a dica do livro Ser Humano, Manual do Usuário, do André Rabelo, o autor do canal Minutos Psíquicos, lançado pela Paidós esse ano. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas e deixar seu like se você gostou desse vídeo para a gente saber que esse tema interessa e voltar aí.